Atingiu a universidade aí, Fernando, a chuva? Alexandre, a cidade alta aqui foi a mais atingida, eu Caramba. diria. É. E você, assim, você morou aqui, né? Se eu não me Sim, eu engano. sou daí. Sim, você é daqui. Você conhece a topografia da cidade aqui, né? Ver um temporal desse Eu realmente morava atinge. perto do Granbury aí, né? Realmente ali a coisa complicou ali demais. Sim, e ali eu diria que foi um dos melhores lugares, tá? Porque nos bairros periféricos, né? Muita coisa aconteceu, infelizmente. Vamos lá, gente. Hum, Vou liberar para todo mundo aqui. Pessoal, para quem chegou depois, bom dia também. Eu acho que a maior parte aqui já teve algum contato comigo, acredito que já me conhece. Nosso objetivo hoje aqui, gente, antes de eu me apresentar, é falar sobre um pouquinho do cenário que eu tenho enxergado em relação à tecnologia e adolescentes nos últimos meses, como que eu projeto isso para os próximos 12 meses, o que, que vai acontecer. Tem um trabalho aqui, eu vou liberar para vocês acesso a um glossário, né, que é um trabalho dos últimos 4 meses aqui. As escolas que já são parceiras já receberam esse glossário, já estão distribuindo para as famílias. Eu vou explicar para vocês como que a gente pode trabalhar isso também com as famílias, tá bom? Bom, mas para quem não me conhece, vou me apresentar novamente. Meu nome é Fernando, eu sou especialista em segurança digital para famílias, e especialmente para famílias, né, nos últimos anos. Quem já me conhece sabe que isso começou com um trabalho de pesquisa nos últimos anos. Eu fiz meu mestrado sobre isso, lancei já livros sobre isso. Sou fundador de um projeto chamado Guardião Digital, que busca levar segurança digital para dentro das escolas. E desde então, nos últimos 2 anos e meio, tenho me dedicado quase que exclusivamente a isso também, tá bom? Hoje, eu vou explicar um pouquinho sobre o projeto para quem não conhece. Eu tenho vários parceiros aqui presentes também entre hoje e amanhã. Mas qual que é o meu objetivo principal de conversa com vocês aqui? É primeiro tratar, como vocês viram lá na sinopse, né? O grande problema, uma das maiores polêmicas que a gente viu em relação à criança e tecnologia nos últimos meses foi o tal do Roblox. Então, vou explicar para vocês detalhadamente o que tem acontecido nos últimos meses, como que é o projeto isso para os próximos meses, o que tem aparecido de problemático em relação a isso também, o que mudou nos últimos 12 meses em relação ao comportamento e consumo de tecnologia com crianças e adolescentes, como que eu projeto isso também para o futuro. Vou passar por alguns aplicativos e jogos. Eu escolhi 6 ali a dedo que tem ganhado tração nos últimos meses entre crianças e adolescentes. E eu acho que é importante vocês, como educadores, estarem atentos em relação a esses aplicativos e jogos, ter um olhar mais detalhado sobre isso, porque eles são potencialmente mais problemáticos, tá? E no final, a gente vai conversar um pouquinho sobre inteligência artificial e relacionamentos, como isso tem influenciado crianças e adolescentes também. Aqui, gente, a intenção é que seja algo mais intimista, tá? A gente está num número menor de pessoas aqui. Então, se vocês tiverem alguma dúvida ao longo do caminho, vocês podem me interromper, não tem problema nenhum. Vocês podem fazer questionamentos, podem me perguntar. E a gente vai conversando ao longo do caminho aqui também, tá? No final, vou abrir para mais perguntas, mas caso vocês queiram interromper, vocês podem colocar no chat, podem interromper com áudio, não tem problema nenhum, beleza? Bom, começando então com a nossa primeira tema aqui, que é do tal do Roblox. Bom, se você está aqui e nunca ouviu falar do Roblox, eu acho dificilmente isso ter alguém aqui que não tenha ouvido falar do Roblox, mas eu vou explicar rapidamente o que é o Roblox. Roblox é hoje o grande jogo que crianças, especialmente na faixa etária, né, de entre 8 a 12 anos, têm jogado mundialmente. Ele é o mais famoso nessa faixa etária de 8 a 12 anos, tanto no Brasil como no restante do mundo. Quando eu comecei a trabalhar com tecnologia e crianças acho que tem mais de 10 anos agora, o campeão de popularidade entre crianças e adolescentes era o Minecraft, que vocês provavelmente já ouviram falar. E o Roblox roubou o lugar, aí, o primeiro lugar do Minecraft entre 2019 e 2020. O Minecraft foi comprado pela Microsoft, ele é muito mais educacional, e desde então o Roblox ganhou tração e hoje disparado é o jogo mais popular entre crianças, especialmente nessa faixa de 8 a 12 anos. Se você nunca jogou Roblox, o que
você precisa saber, né, inicialmente? Primeiro que o Roblox ele não é só um jogo, né? Ele é uma plataforma com múltiplos jogos lá dentro. Então esse era foi um diferencial para o Minecraft lá atrás, que os jogadores entravam dentro dessa plataforma, começavam a criar seus próprios jogos. O Roblox é possível você fazer isso. Então, dentro do Roblox tem hoje, se eu não me engano, quase 900 mil jogos já inscritos lá. E como são os próprios jogadores, muitas vezes, que criam esses jogos, tem jogos que são inofensivos e tem jogos que simulam, por exemplo, baile funk na favela, tem jogos que simulam, vários jogos, né, já simularam aí atentados a escolas, que já aconteceram, né, no passado, com mapa detalhado da escola, então tem muitas coisas problemáticas que foram criadas dentro desses espaços. E, para além do conteúdo, né, esse é o primeiro grande desafio que a gente tem em relação ao Roblox, são os conteúdos dessas experiências que são criadas pelos usuários e que essas crianças têm acesso, que podem conter coisas violentas e mais assustadoras para elas. Então, a gente tem um segundo problema, que provavelmente você já deve ter se deparado nos últimos meses aí com muitas manchetes, que é o contato de estranhos nessas plataformas. Então, a gente sabe que predadores, eles vão aonde as crianças estão, como o Roblox é a maior plataforma hoje com crianças e adolescentes, infelizmente é natural que eles também tentam entrar e tentam abordar essas crianças nesses espaços. Então, nos últimos meses tem se multiplicado o número de casos, né, de predadores tentando abordar crianças ali. Então, desde o final do ano passado, início desse ano, a plataforma Roblox decidiu que iria mudar as regras de acesso a plataforma. E qual que era o objetivo deles inicial, né? É tentar criar faixas etárias que, por exemplo, crianças, como vocês podem ver ali na regra, foi publicado no início desse ano, com adolescentes, pré-adolescentes ali com 13 anos de idade ou menos, poderiam conversar com quem tem menos de 13 anos. Então, quem tem, aí na faixa etária, ali na coluna da esquerda, né? Quem tem menos de 9 anos pode conversar com quem tem até 13 anos. Quem tem entre 9 e 12 pode conversar com quem tem mais ou menos 16 anos. Tem 13 a 15, 9 a 17 anos. Essa que é a ideia inicial do Roblox, né? E se vocês acompanharam o noticiário nos últimos dias e semanas, as coisas não estão funcionando tão bem como eles gostariam, né? Primeiro que teve toda a questão da revolta contra o FEAL, que eu não vou entrar nesses detalhes aqui, mas a ideia geral é que eles criaram essas faixas etárias, onde crianças conversariam entre elas, e eles contrataram uma empresa, né? Na verdade, eles desenvolveram um sistema hipoteticamente bem robusto para você detectar a faixa etária de crianças e adolescentes. O problema é que não é tão simples a gente mensurar, né, detectar a idade de alguém baseado apenas numa foto. E se você prestou atenção nos últimos dias no noticiário, talvez você tenha se deparado com esse vídeo aqui. Inclusive, eu cheguei a publicar ele, que demonstra um menino tentando verificar sua idade no Roblox. Quem não assistiu, né, eu recomendo que vocês assistam agora. É só 30 segundinhos só para vocês, para ilustrar o que eu quero dizer aqui, como não é fácil detectar a idade de uma criança na internet. Não sei se está sem áudio para vocês, mas no caso que o áudio é relevante. O menino tentando detectar sua própria idade ali do Roblox para ver qual que seria. Pintou a cara com barba ali. E o Roblox deu 106 anos de idade para ele. Esse vídeo aqui acabou se tornando um meme, né, na internet nos últimos dias, nas últimas semanas. Eu cheguei até a postar ele também. Mas ele ilustra para a gente como, na verdade, não é tão fácil assim a gente detectar a idade de uma criança e adolescente. Então, e por que eu estou mostrando isso aqui? Porque com o ECA Digital aqui no Brasil, uma das prerrogativas do ECA Digital é que as plataformas elas têm sistemas robustos de identificação de idade. Então, eu acho que não vai ser tão simples assim do ECA Digital ser implementado de maneira eficaz aqui no Brasil, tá? Esse é o primeiro recado que eu queria deixar para vocês. Porque
basicamente pela tecnologia é difícil a gente mensurar qual que é a idade de uma criança e de um adolescente. Voltou a minha tela para vocês, gente? Voltou? Todo mundo vendo a minha tela? Só me dê um joinha, já voltou, né? Beleza. Bom, e para além disso, né? Isso foi a primeira polêmica que a gente viveu nas últimas semanas. Para além disso, o que começou a acontecer também? Quando o Roblox ele cria essas faixas etárias, quem tem menos de 9 anos conversa com até quem tem 13 anos e por assim vai. O que ele acabou criando de maneira paralela? Um mercado onde hoje é possível você comprar e vender contas verificadas do Roblox. Então, hoje, adolescentes, né, podem, ou para adolescentes, crianças, podem comprar contas do Roblox que sejam verificadas para experiências de mais de 18 anos. E isso, assim, é uma, de certa forma, esperado. Todo mundo aqui já foi criança, adolescente, sabe do ímpeto sobre burlar regras que a gente sempre tem na cidade também. E isso já era um comportamento esperado. Mas o que eu acho potencialmente perigoso é que a parte não são só pré-adolescentes e adolescentes comprando idades maiores do que eles têm, né? Essas contas com idades maiores. Por que nós sabemos disso? Porque tem contas, e eu estou dando um exemplo ali que encontrei facilmente na internet, verificadas com idades menores, ou seja, de 13 a 15 anos. E aí eu pergunto para você, que tipo de adulto gostaria de ter uma conta verificada com idade específica de 13 a 15 anos, ou seja, consegue conversar com crianças até 9 anos de idade, sendo que ele poderia ter experiências mais de 18 anos. Obviamente, são pessoas mal intencionadas, querendo ter um acesso exclusivo a esse público de crianças e adolescentes. Então, de maneira inadvertida, né, o que acabou acontecendo? O Roblox pode estar criando um filtro inverso, ou seja, ele pode ter acabando, né, criando um mercado paralelo onde adultos mal intencionados conseguem comprar essas contas e conversar especificamente com uma faixa etária que ele tem interesse em contactar. Isso também perigoso porque dentro do Roblox por incrível que pareça, né, não parece nas manchetes, mas tem adultos bem intencionados. E eles geralmente reportam caso eles venham algumas coisas problemáticas ali na plataforma. E geralmente os adultos são os moderadores dessas plataformas, tá? Então, quando eles criaram esse filtro, eles, na verdade, eles podem estar criando, na verdade, um filtro inverso, ou seja, só quem realmente é mal intencionado, um adulto mal intencionado, vai poder conversar com essas crianças, por exemplo, de 13 a 15 anos de idade, e os adultos, que são os moderadores da plataforma, eles não terão acesso a essas conversas e terá uma possibilidade menor de reportar isso para a plataforma. Por isso que é tão complicado quando a gente começa a criar, né? É muito complexo quando a gente começa a criar esse tipo de regra. Tem alguém tentando entrar? Deixa eu ver. Hum, hum. Lu, aqui não tá aparecendo nenhum pedido, não. Tanto que eu liberei agora o acesso, tá? Pede para ele tentar recarregar a página, porque eu liberei o acesso aqui. Agora qualquer pessoa com link consegue entrar, tá bom? Então, o que eles podem estar criando, acabar criando, né, é um filtro inverso, ou seja, talvez essas crianças de 9 anos, 10 anos, elas só vão ter contato com crianças dessa faixa etária e outros adultos possivelmente mal intencionados que estão ali tentando conversar com elas. Mas isso faz parte da complexidade que a gente está vivendo agora de tentar restringir e banir o acesso das crianças a algumas atividades de tecnologia. E também faz parte, né, nas últimas semanas, de novas opiniões em relação ao banimento de tecnologia para crianças e adolescentes. Há 2 semanas atrás, a The Economist, que provavelmente vocês já ouviram falar, que é uma revista muito famosa, pela primeira vez ela mudou o posicionamento que ela tinha em relação ao banimento de redes sociais, anteriormente era do celular também, para adolescentes e adolescentes. E por que eles mudaram esse posicionamento, tá? Inclusive, eu
eu indico que vocês leiam o artigo lá. Tem 2 semanas que lançou essa capa de revista, é bem interessante. Eles aprofundam em vários aspectos sobre essa complexidade de banimento de rede social e tal. E por que que eles mudaram, né, o posicionamento deles? Bom, o argumento geral aqui da The Economist, e ela está se posicionando agora contra, e mudou seu posicionamento em relação ao passado, é de que banimentos, né, e aqui ela está falando especificamente sobre o banimento de menores de 16 anos em redes sociais. Então, a gente sabe que, se você acompanha esse debate, né, sabe que, por exemplo, a Austrália começou desde o de 10 de dezembro do ano passado a banir menores de 16 anos de idade, né, nesses espaços. A gente sabe, por exemplo, que outros países estão começando a ter discussões parecidas, e provavelmente é provável que esse debate chegue no Brasil também. E por que que eles mudaram de posicionamento? Bom, a argumentação deles é basicamente de que, primeiro, é muito difícil você banir completamente esses jovens desses espaços, e aí eles dão um exemplo da Austrália, né, que desde o ano passado eles baniram, tecnicamente, crianças desse espaço, só que a gente sabe, a gente conhece criança, eles têm um ímpeto também de burlar essas regras, a gente já foi criança, eles querem estar nesses espaços, então a ABC, há uma semana atrás, que é uma rede de televisão australiana, eles lançaram um doc de 50 minutos, onde eles começam a descrever quais foram as mudanças, né? De fato, será que o banimento de 16 anos estava funcionando? E a conclusão que eles chegam é que a maior parte das crianças que queriam entrar nessas redes sociais, ou que os amigos estão, elas dizem que continuam entrando com uma certa facilidade. Seja porque elas utilizam o VPN, que é uma ferramenta, né, que você consegue se passar por outra pessoa na internet, seja porque o sistema de verificação de idade não funciona direito, e como a gente viu que não é tão simples de fazer isso também, seja porque muitas vezes a plataforma talvez não esteja funcionando direito, seja porque eles pedem para adultos verificarem suas idades também nesse espaço. Então, tem vários fatores aqui que eles vão argumentando que tem dificultado, e talvez eles acreditam que isso acaba jogando essas crianças para a plataforma, ou para terem comportamentos, começarem a esconder de que de fato eles entram nesses espaços, ou pior, eles acabam sendo jogados para outras plataformas mais obscuras, que estão fora do radar ali muitas vezes dos pais, da família, e que podem ainda ser piores do que as plataformas tradicionais, vamos dizer, as big techs, né, que falam sobre isso também. E pode soar estranho para a gente esse tipo de posicionamento, que na verdade a gente vem, né, de um processo aqui de banimento e restrição de crianças nesses espaços, porém, para quem acompanha esse debate de perto, não é tão estranho assim, tá? Pode parecer soar estranho para a gente, poxa, não é para proibir as crianças de entrar nesse espaço e tal. Não é tão simples assim, tá? Por quê? E aqui eu estou dando um outro exemplo para vocês. A Molly Rose Foundation, que é o exemplo aqui da direita de vocês, é uma das ONGs que está por trás do maior processo que hoje o TikTok está sofrendo na Europa. Então, a Molly Rose é uma fundação de proteção a menores de idade, ela está movendo o processo coletivo contra o TikTok na Europa. É um processo especificamente sobre vício em plataformas de redes sociais. Surpreendentemente, a Molly Rose, no início desse ano, soltou esse comunicado, onde ela está se posicionando contra esse banimento também das redes sociais, com menos de 16 anos de idade. E os argumentos são muito parecidos com a The Economist, tá? Não só a Molly Rose, mas outras 45 outras entidades de proteção menor de idade na Europa assinam esse documento aqui, dizendo que elas são contra esse banimento, porque eles acreditam que vai dar uma falsa percepção de segurança para os pais, quando os seus filhos eles vão acabar encontrando outras maneiras de entrar nesse espaço. E ali eles argumentam que a melhor solução seria, na verdade, melhorar os algoritmos das redes sociais, criar contas específicas para adolescentes, ser mais transparente sobre o algoritmo, enfim, tem uma série de outros, não são só esses, né, mas depois, se vocês quiserem, eu posso passar o documento para vocês. Mas tem uma série de outras possibilidades que os governos poderiam estar estudando que simplesmente banir esses pré-adolescentes e adolescentes desse espaço. Uma das argumentações também que a Molly Rose Foundation utiliza é de que, na verdade, quando a gente cria, né, esse espaço até 16 anos de idade, você acaba não ensinando essas crianças a utilizar e estar nesse espaço de maneira segura. Então, deu 16 anos de idade, a gente joga essa criança dentro do lago e espera que tudo vai ocorrer bem, e
infelizmente não é tão simples assim, né? Então, esse é um dos argumentos maiores que eles têm aqui. E isso também está dentro das últimas pesquisas que têm surgido, né? Então, a gente veio de uma grande leva aí de prejuízos em relação à rede social, telas, esse tipo de coisa, mas também a gente tem uma nova leva aqui de novos estudos, e aqui eu estou citando o Hospital da Criança de Boston, porque ele é bem importante essa área de estudos. Hoje eles têm todo um laboratório lá de digital wellness, né, o bem-estar digital. Foram eles que lá na década de 90 começaram a estudar qual que era o prejuízo de número de horas que uma criança tem de estímulo em frente de uma tela e tal, e hoje eles têm um laboratório especificamente para estudar sobre bem-estar digital. E, surpreendentemente, né, eles lançaram no final do ano passado esse estudo aqui, que mostra também, né, como é complexa a questão de tecnologia e criança, que a tecnologia também traz essa conexão, né, esse sentimento de conexão com outras crianças. E aí tem essa faixa etária ali, né, a barrinha verde é que eles respondem sim, com certeza, azul de vez em quando e o rosa nunca, né? Então, são pré-adolescentes respondendo, eu me sinto conectado com outras pessoas quando eu uso aplicativos de mensagens, então 77% respondem que sim, eu uso as redes sociais, 66% responde que sim, jogo videogame, 65%, visito fóruns online, 62%, enfim, tem toda uma... depois eu posso passar o relatório para vocês também, é bem interessante de como que a tecnologia também produz esse tipo de efeito positivo na vida dessas crianças, ainda que seja, pelo próprio estudo aqui, de maneira meio desproporcional um pouco em relação ao gênero, né? Então, vocês veem que meninos, especialmente, eles são mais beneficiados e meninas não. Uma das hipóteses que eles levantam nesse estudo aqui é de que, como meninas, elas começam a interagir nas redes sociais, especialmente nas redes sociais que valorizam mais a imagem, elas têm mais problemas em relação a redes sociais também, tá? Bom, dito isto, o que a gente pode dizer que mudou nos últimos meses em relação ao consumo dessas crianças em número de horas, já que eu estou apresentando para vocês aqui mais o quadro geral de que também existem potenciais benefícios na tela, né? Bom, nos últimos 12 meses, e aqui eu estou falando especificamente do Brasil, em termos de tempo de tela, o que mudou? Segundo a pesquisa Mobile Time, e ela é sempre atualizada em outubro, né, essa aqui é de outubro do último ano, houveram essas pequenas modificações aqui em tempo de tela, tá? Então, a gente sabe que na faixa de 4 a 6 anos de idade aumentou um pouquinho ali, cerca de 9 minutos. Isso, Misha, considera todo tipo de tela aqui, tá? Televisão também, tá bom? Então, a gente sabe que aumentou um pouquinho ali na faixa etária de 4 a 6 anos de idade, cerca de mais ou menos a média brasileira, tá? Vocês podem consultar lá, é uma pesquisa que chama Panorama Mobile Time, vocês podem consultar esses dados aqui. Aumentou um pouquinho, cerca de 9 minutos, ali de 1 hora e 44 minutos. Entre 7 a 12 anos de idade está bem estável, tá? Aqui são outras questões que a gente tem em relação a isso. E 13 a 16 anos de idade deu uma leve melhora ali com menos 16 minutos. Possivelmente, muito com as últimas campanhas não, né? Mas acho que, de maneira geral, a gente tem falado muito sobre o tempo de tela, e talvez ali na faixa de 13 a 16 anos de idade diminua um pouquinho, cerca de 16 minutos. A gente precisa ver mais o quadro geral se nesse ano esse movimento continua ou não, tá? Mas especificamente por segmentos, né? Então, para vocês entenderem como educadores aqui, o que tem mudado especialmente no Fundo 1, começando pelo Fundo 1, né? Então, a gente sabe que está mais ou menos estável o número de tempo de tela que esses pré-adolescentes e crianças consomem. Infelizmente, a gente sabe que desde 2024 esse número foi verificado no ano passado também, eu só não atualizei ali o número, que a idade média do primeiro contato com pornografia continua diminuindo, desde o ano passado para esse ano também. E esse primeiro contato, ano passado, inclusive, eu acho que eu fiz um encontro online especificamente sobre pornografia, fiz presencialmente em algumas escolas também.
A gente sabe que esse primeiro contato ele acontece de diversas maneiras, seja por aplicativo, seja por figurinha de WhatsApp, mas esse primeiro contato com pornografia está acontecendo cada vez mais cedo, tá? Lá no encontro que a gente teve sobre pornografia online, sobre as consequências disso, tal, eu entro em detalhes sobre como que isso acontece, quais são as consequências disso, enfim, eu aprofundo mais essa questão. Um outro fenômeno, né, que é uma dificuldade dos pais, é que o número de aplicativos nessa faixa etária do Fundo 1, que essas crianças têm acesso, né, semanalmente, eles continuam aumentando. Inclusive, em algumas pesquisas, os pais reclamam, inclusive, das escolas, né, que tem mais aplicativos para os filhos utilizarem e tal. Alexandre, essa média é uma média geral, tá? Inclusive para quem não usa, tá bom? Depois você dá uma olhada no qualitativo lá da Panorama Mobile Time, você vai ver o panorama geral que eles fizeram. Se eu não me engano, são mais de 2.000 pais que eles respondem pelos filhos, tá? E é uma limitação que a pesquisa tem. Então, os pais que respondem pelos filhos, então, muitas vezes a percepção do tempo de horas que os filhos utilizam nem sempre é tão apurada assim, que é uma outra limitação que a gente tem. Então, uma outra dificuldade que a gente tem são o número de aplicativos que essas crianças têm acesso. Então, a gente sabe que, poxa, crianças têm, está falando mais ou menos de 30 aplicativos por semana que eles têm acesso, tá? Isso é uma média, gente, do primeiro ao quinto ano do ensino. Obviamente, isso vai crescendo ao longo da jornada ali da criança. A gente sabe que é uma outra dificuldade. Por quê? Porque no início desse ano, a Child Fund Brasil, eles lançaram uma pesquisa muito interessante sobre quais são os fatores de risco que aumentam, né, o risco, na verdade, de uma criança ser vítima online. E o primeiro fator que aumenta o risco dessas crianças serem vítimas online não é nem o tempo de tela que ela tem ao longo do dia, ao longo da semana. Esse só é o terceiro fator. O primeiro fator é o número de aplicativos que essa criança tem acesso ao longo da semana dela. Por quê? Porque fica mais complexo para o pai gerenciar o que o filho está tendo acesso. Então, cada aplicativo ali vai ter uma maneira diferente de configurar. Nem todos os pais, eu diria que a maior parte dos pais não tem conhecimento sobre aplicativos de supervisão parental. Então, isso aqui é meio preocupante, porque a gente sabe que agora, através da pesquisa da Child Fund, que quanto mais aplicativos essa criança tem acesso, e os tipos de aplicativos que ela tem acesso, mais ela se coloca em risco, especialmente nessa faixa etária aqui do Fundo 1, tá? Os influenciadores continuam estáveis, tanto a Lulu como o Natan por aí, eles estão surfando aí nessa faixa etária já tem um tempo. Play Kids, YouTube, a gente sabe que são bem famosos, Roblox, então nem se fala, eles continuam reinando especificamente nessa faixa etária, tá? Já no Fundo 2, a gente sabe que, sim, Michel, a Lulu que ela tá aí já tem muito, inclusive você entrar hoje, o conteúdo dela mudou, tá? Mas se você entrar lá no canal dela, eu acho que ela tá, talvez, ele começou com 5, 6 anos de idade. Talvez, se fizer as contas aí, quanto dinheiro ela já ganhou nos últimos 10 anos aí, dá para sustentar a descendência dela aí nas próximas 10 gerações. E ela só tem hoje, acho que uns 16, 17 anos de idade, tá? No Fundo 2, o tempo continua mais ou menos estável, tá? Aqui, a partir do Fundo 2, é notável como a partir do sexto ano, especialmente a partir do sexto ano, começam a existir mais problemas em relação a grupos de WhatsApp. Porque no sexto ano no Brasil, tipicamente, né, isso vai variar muito do público que você tem na sua escola, geralmente, públicos com uma renda maior seguram mais o celular e com uma renda média e menor dão o celular mais cedo para os seus filhos. Então, tipicamente no sexto ano, uma boa parte já dos alunos tem celular. Isso vai variar, como eu falei, de acordo com o público que você tem na sua escola. Mas é quando eles ganham o primeiro celular, eles começam a participar de grupos de WhatsApp e aí começam a surgir os primeiros problemas em relação a grupos de WhatsApp. Seja por conta de cyberbullying, seja porque as interações que eles têm dentro desse grupo, das figurinhas que eles compartilham, e é aqui que geralmente a fumaça começa a aparecer mais, a coordenação começa a ser acionada mais por conta de grupo de WhatsApp. É tipicamente um pouquinho mais a partir do sexto ano que isso acontece, tá?
É, o, o Roblox ainda continua ali nos primeiros anos bem famoso. Aqui a gente começa, o TikTok começa a entrar nessa faixa etária, o YouTube continua forte, o WhatsApp, né, obviamente continua forte também. E aqui o WhatsApp tem uma polêmica em relação a ele, né, se ele é uma rede social ou não, a gente considera ele como uma rede social. Então, por exemplo, na Austrália, esse banimento de menores de 16 anos de 16 anos de idade em relação a redes sociais não pegou nem jogos e nem aplicativos de mensagem, como o WhatsApp. Diferente do ECA Digital, que eu acho que o ECA Digital aqui no Brasil ele foi melhor do que isso. Por quê? No ECA Digital, né, menores de 16 anos de idade eles continuarão tendo acesso, só que a conta deles será linkada obrigatoriamente dos pais. A gente vai ver ainda se isso vai funcionar bem ou não. E o WhatsApp entrou nessa faixa etária também. Então, daqui mais ou menos um mês, né, em março entra em vigor o ECA Digital, os pais vão ter que descobrir como linkar o WhatsApp dos seus filhos com os deles. Então, a gente vai estar, para as escolas parceiras aqui, a gente vai estar junto explicando como que eles vão fazer esse processo e tal, mas o WhatsApp já anunciou que está trabalhando em uma solução para tentar linkar o WhatsApp dos filhos com... Arthur, vai ser em março, se eu não me engano é dia 18 de março, tá? Vou dar uma conferida aqui. Mas o WhatsApp já, no início desse ano, já anunciou que ele está trabalhando nessa atualização, então em breve a gente vai começar a trabalhar com as famílias aí das escolas a como configurar o WhatsApp dos seus filhos, porque certamente isso vai ser uma grande dúvida que eles vão surgir, que vai surgir na segunda quinzena de março nas escolas também, tá? Então, é muito legal, né, Lu? É uma notícia que já estava... Mas, assim, a gente não tem detalhes ainda, Lu, sobre como que vai funcionar esse link, quais tipos de informação os pais terão acesso. Então, a gente não sabe ainda se os pais terão acesso às mensagens dos filhos, a gente não sabe ainda como vai funcionar esse espelhamento, ainda está meio nebuloso essa questão. A gente sabe que eles estão trabalhando, que já surgiram algumas atualizações no WhatsApp, mas a gente não sabe exatamente quais recursos a gente vai ter acesso, os pais terão acesso ao WhatsApp dos seus filhos, tá? Bom, os influenciadores continuam também, o Enaldinho, o Jess Gold continuam nadando de braçada nessa faixa etária aqui com uma certa facilidade. E como eu estava falando sobre as interações, né, problemáticas em grupos, para quem é parceiro nosso no Fundo 1, sabe que a gente tem já um projeto já 2 anos já sobre isso, desde isso aqui não é no quarto ano, isso aqui é no sétimo ano, se eu não estou enganado, tá? A gente já tem um projeto que explica para esses alunos como se comportar nesse espaço de grupos de WhatsApp, porque a gente sabe que nessa faixa do Fundo 2 geralmente quando começam a acontecer esses problemas também. Então, para quem já é parceiro nosso no Fundo 2, especialmente no sétimo ano, sabe que tem um projeto lá que a gente fala especificamente sobre isso, porque muitas vezes a gente não conversa com os alunos sobre quais são os problemas potenciais que existem quando a gente começa a entrar no grupo de WhatsApp, qual que é o comportamento que se espera da gente, o que é positivo, o que é negativo. Então, a gente simplesmente joga eles nesse espaço e espera que tudo dê certo. E a gente vê que na prática não é tão simples assim, né? Então, para quem é parceiro nosso, sabe lá que no sétimo ano tem um projeto que chama Vou Te Adicionar no Grupo, que a gente trabalha exatamente essas questões que eu estou mencionando para vocês aqui, especificamente para esse grupo, que a gente sabe que eles precisam desse tipo de conhecimento também. Movendo para o ensino médio, a gente já tem um outro perfil, né? A gente sabe que o número de horas aumenta, apesar que no último ano diminuiu um pouquinho, cerca de 16 minutos. A gente sabe que é aqui quando eles começam a se tornar ainda mais espertos em relação a como contornar banimentos, restrições. Então, aqui que eles começam ainda mais a criar contas secundárias, terciárias, quaternárias, para os pais não pegarem o que eles estão postando nas redes sociais, seja no Instagram, no TikTok. E a gente sempre conversa com os pais nessa faixa etária aqui sobre a importância, né? A gente sempre, a gente sempre deixa claro para os pais. Você precisa de tudo. A gente sempre deixa claro para os pais que a supervisão ela tem um limite, né? A gente não pode ficar num jogo de gato e rato para sempre. Então, a partir do nono ano, eles começam ainda a ficar ainda melhores em contornar restrições e banimentos. Então, se a gente não criou uma relação de confiança desde lá atrás, é que os pais começam a ter ainda mais problemas. Não só disso, né? Porque aqui começa a entrar mais problemas ainda em relação a compartilhamento de nudes, como eu estou citando aqui a pesquisa do Thorne, né?
do final do ano passado também, que a gente deixa claro ali sobre como que nessa faixa etária começa a aumentar o percentual de pré-adolescentes e adolescentes compartilhando fotos íntimas com outros adolescentes, sem ter a percepção sobre do risco que eles estão correndo também. Começa a entrar na miríade aqui de aplicativos que eles começam a ter acesso ao TikTok, o Spotify, que são novos, né? Até então o Instagram começa a ganhar tração nesse processo também. Eu vi que alguém perguntou sobre... a Cristina está perguntando sobre o Discord. Cristina, percentualmente, o Discord hoje é perto de o que os outros aplicativos que eu mencionei, por exemplo, o TikTok, ele é uma plataforma em números de usuários que está bem distante, sabe, do TikTok, do Instagram da vida. Só que pela natureza dela, né, de você criar grupos, a gente não consegue identificar bem quem está lá dentro desses grupos, a, a gente tem a impressão que ela é uma impressão desproporcional de que o Discord ele é muito grande, muito popular entre crianças e adolescentes. Ele tem sim uma popularidade, mas perto de um Instagram, um TikTok da vida, um WhatsApp, ele ainda está bem abaixo, tá? Mas só para você entender, tá? A gente fica com essa impressão que o Discord ele é muito popular, ele é popular, mas perto das grandes plataformas ele está bem distante ainda, principalmente em números de usuários também, tá? Pessoal, eu vou depois voltar respondendo aqui as perguntas, e eu fico falando aqui sobre o WhatsApp, eu vou voltar ali falando especificamente sobre isso. Beleza, Cristina. E uma outra dificuldade do ensino médio, uma outra grande dificuldade, é uma barreira geracional e linguística, né? Então, isso começa não só no ensino médio, né? Eu acredito que isso se agrava no ensino médio, mas no Fundo 2, ali no quinto ano, sexto ano, sétimo ano, eles já começam a ter mais contato com conteúdos online, que tem linguagens específicas, tendências específicas. Por exemplo, eu estou dando um exemplo ali uma expressão muito famosa entre crianças e adolescentes, que é a aura, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre o que é uma aura numa rede social, mas é uma expressão muito específica utilizada dentro das redes sociais, que é um desafio para educadores e para famílias entenderem até o que esses adolescentes estão falando nesse espaço. Então, já é algo que eu gosto, já comento há um certo tempo com os nossos parceiros aqui, com as escolas, com educadores e tal, sempre eu gosto de mostrar esse gráfico aqui. E o que eu ilustro nesse gráfico aqui é que a linguagem, tendências, tecnologias, de um lado, que os filhos e alunos consomem, são muito diferentes daquelas de famílias e escolas, e existe um vale do desconhecimento, né? Então, existe uma grande barreira para a gente entender, até para educadores e pais entenderem como seus filhos se expressam nesses espaços. E é por isso, né, se você é uma escola parceira que você já recebeu no início desse ano, o nosso glossário, que eu vou mostrar para vocês aqui, que tem, né, como o principal objetivo, aproximar essa linguagem. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, só dando um exemplo, alguns aqui já tiveram acesso. Esse aqui é uma nossa, eu brinco, é uma nossa secreta, né, do que seu filho fala online, mas a intenção aqui é deixar claro para pais e educadores o significado de algumas expressões, né? Então, o Misha está falando aqui que os filhos deles estão no sexto e sétimo ano e já falam alguma dessas expressões. Então, para pais, né, que já ouviram falar, talvez seja mais simples, mas a maior parte dos pais não entende o que é aura. Então, nesse material aqui, no glossário, né? Esse glossário aqui, só para vocês entenderem, eu estou trabalhando nele desde o ano passado. Inclusive, talvez alguns de vocês até me ajudaram na construção deles, porque eu pedi a ajuda de muitos professores, então muitos mandaram material, eu pesquisei muito sobre isso também, estou há meses pesquisando sobre isso, onde a ideia aqui é fazer um glossário atualizado para 2026 de expressões que talvez não tenham significado para as famílias e educadores, mas tem significados mais claros para os seus filhos. Aí começa desde aura, o que é, estou explicando. Eu faço o caso de uso, farmando aura, o que seria esse negócio de farmar aura? Explico para vocês como que eles utilizam nas redes sociais, qual que é o objetivo disso, depois as variações disso, o que é aura mais ego, o que aura mais ego, mais disciplina, como que isso se traduz qual que é o significado disso para eles também.
Tem o código laranja, talvez, não sei se vocês já ouviram falar, né? O Skibd, né? Que o Misha está falando ali também. Eu estou explicando qual que é o significado dele, da onde vem, como que isso, qual que é da onde vem esse fenômeno de conteúdo sem sentido. Tem todo um glossário aqui sobre os emojis, rosa, roxo, amarelo, quais podem ser os significados dele dependendo do contexto. Vários outros emojis aqui com uma conotação mais sexual que eles utilizam, de radicalização masculina, gírias de interação, de gag, enfim, tem o flop talk, cultura de flop talk e tal, o que é o beta, o que é mogar, enfim, tem várias expressões que eu fui adicionando aqui que ajuda, né, orientadores educacionais, pessoal do SOI que está aqui com a gente, educadores, a entender um pouquinho mais sobre o universo dessas crianças que elas estão inseridas, tá? Esse que é o objetivo do material. As escolas que já são parceiras já receberam esse material no início do ano, e para quem está presente aqui, eu vou compartilhar com vocês ao final o link também, tá? Não se preocupem em relação a isso. Bom, qual que é... Eu estava mencionando para vocês essa dificuldade, né, de se engajar, de ensinar pais sobre o que está acontecendo. Voltando aqui para a família, se a minha tela não estiver aparecendo, você me avisa, então. E por que isso é importante, né? Porque os pais, eles têm essa percepção de que muitas vezes o que eles fazem para supervisionar não funciona. Então, no fundo de eles têm a percepção, alguns que estão supervisionando, só que é uma percepção falsa muitas vezes. Eles não têm uma noção muitas vezes do que os próprios filhos consomem, e essa sensação de que eles estão perdendo o controle, ela vai aumentando ao longo da faixa etária dos seus filhos. E a gente sabe também que essa percepção, né, que eles têm sobre que eles precisam restringir e banir, essa necessidade, né, que eles têm de banir e restringir esses conteúdos, ela só vai até a página 2, né, porque a gente sabe quem que estuda isso mais profundamente, sabe que a gente tem, na verdade, dar conhecimento para esses pais que vai além de apenas a restrição, né, eles precisam de educação, eles precisam se informar, eles precisam saber como limitar, supervisionar, mas, de maneira geral, como que a gente ensina e guia essas crianças a navegar de maneira segura nesse espaço. Essa, sim, é uma solução a longo prazo nesse sentido, né? Por isso que a gente faz material, né, dentro do projeto Guardião Digital, como esse que eu expliquei para vocês aqui. Eles dão um glossário já logo no início do ano para esses pais entenderem o que está acontecendo nesse espaço. E vai para além disso, quem conhece o trabalho aí do Guardião Digital sabe que a gente faz oficinas presenciais, tem webinar. Em março agora, né, para as escolas parceiras, a gente vai ter o primeiro webinar do ano que vai ser sobre Roblox, então que é a grande polêmica do momento, então se preparem, a gente vai falar sobre isso, vai falar uma série de detalhes, como supervisionar, se o meu filho pode ou não jogar, enfim, a gente vai discutir tudo isso em março com as nossas famílias parceiras, tá? Então não se preocupe em relação a isso. Bom, agora, o que eu diria para vocês que são pontos, alguns aplicativos que eu gostaria que vocês estivessem de olho nesse ano especificamente, que tem ganhado tração e que eu acho que eles são potencialmente problemáticos, tá? Eu selecionei 6 aplicativos aqui, e eu vou explicar cada um deles aqui. Eu vou tentar, gente, tentar finalizar a 11 e pouquinho, tá? Não se preocupe. Eu selecionei 6 aqui que eu acho que, se vocês nunca ouviram falar, eu acho que vocês deveriam conhecer, deveriam saber do que se trata e qual que é o potencial problema aqui por trás, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar do Kik. O Kik é um aplicativo de mensagens e ele talvez, pelo que eu estou pesquisando, assim, eu tô no Kik lá, eu interajo bastante, eu acho que ele é potencialmente até mais perigoso que o Telegram, tá? Por quê? Porque o Kik é como se fosse um grande WhatsApp, um Telegram da vida, só que o nível de identificação que tem dentro do Kik é menor ainda do que o Telegram. Então, é muito comum dentro de grandes plataformas, né, a partir do momento que um adulto ganha confiança de uma criança, ele vai tentar puxar essa criança ou para o Sanji ou para o Kik. Eles estão preferindo mais nesse momento no Kik. E se você pegar, baixar o Kik, ver lá todas as verificações, a opinião das pessoas, você vai ver como é comum encontrar crianças lá dentro desse espaço. E tem muitos espaços compartilhados, que não necessariamente você precisa compartilhar seu número ou seu nickname nesse espaço. Então, é muito mais fácil você abordar de maneira anônima
crianças e adolescentes, por isso que ele é potencialmente perigoso, tá? E ele está ganhando mais tração. E por quê? Porque ele é desconhecido de famílias, então muitos pré-adolescentes, crianças colocam no celular ou por orientação de amigos, desconhecidos, e acabam e passa desapercebido, né? Porque esse nome aqui que não quer dizer nada para a maioria dos pais. Segundo, o OmeTV. O OmeTV é um aplicativo de chat de vídeo, então ele é mais famoso, então a ideia aqui é que você consegue conversar com desconhecidos por vídeo em qualquer parte do mundo. É aqui, voltou. Isso aí, Micho, isso aí, voltou. O OmeTV, eu tô dando exemplo do OmeTV, mas tem os seus similares, tá? Tem os similares do OmeTV. A ideia geral aqui do OmeTV é que você consegue conversar com os desconhecidos de maneira anônima e muitos pré-adolescentes, adolescentes acabam entrando com curiosidade nesses espaços. E, obviamente, quando tem adultos e crianças conversando por vídeo, vocês já imaginam o que acontece. Então, o primeiro contato de muitos pré-adolescentes com pornografia também tem sido pelo OmeTV e seus similares, que existem dezenas hoje no mercado, tá? Terceiro, Mobile Legends. Esse aqui já é um jogo, talvez um dos jogos mais populares agora no momento para pré-adolescentes, na faixa ali de uns 13 anos, 12 anos, ali no início da adolescência. É um jogo especificamente para celular, um jogo de batalha, né, de equipes ali, muito parecido com o LoL. Quem já ouviu falar do LoL, ele é muito parecido com o LoL, só que ele é específico para o celular. Você disputa em equipes. E por que ele é potencialmente perigoso? Porque no chat geral deles, se você baixar e entrar no chat, primeiro você vai ter que chegar no nível 5 para entrar no chat, tá? Porque eles escondem o chat de quem só baixa. E eu sei por que eles fazem isso, porque lá no chat geral muita predação. Não só venda de pornografia, que seria o mais leve que acontece lá, mas tem muita predação de menores, menores trocando moeda do jogo por fotos íntimas, isso de maneira aberta no chat geral do jogo. E geralmente, quando eles conquistam a confiança desses adolescentes, aí eles passam para os Anjos, para o Kik, outros aplicativos com menor identificação, tá? São 3 aplicativos e jogos para vocês ficarem de olho. Outros 3 são o Cello, que é esse aqui. Talvez ele é mais desconhecido. O Cello, ele é um aplicativo de walkie-talkie. E é isso mesmo, a ideia é que você tem um walkie-talkie na sua mão, você transforma o seu celular no walkie-talkie, é um aplicativo de mensagem, só que a ideia geral ali é que você tem um walkie-talkie com outras pessoas. Muitas crianças baixam porque pode ser divertido você conversar com seus amigos ali como se fosse um walkie-talkie, só que, obviamente, onde as crianças estão, outras pessoas, adultos estão ali muitas vezes mal intencionados e acabam identificando crianças nesses espaços, pegando o contato delas ali também e predando ela nesse espaço. Então, o cello ele pode ser divertido, dependendo da maneira como ele foi configurado, dá para você conversar com seus amigos, mas dependendo de como ele não foi configurado, também pode ser um perigo para essa criança, para esse adolescente. Então, é uma questão mais de configuração aqui, tá? O Reddit, que é essa carinha do meio aí, esse alienígena, ele é mais famoso. Eu utilizo o Reddit porque ele é uma fonte de informação muito importante para o meu trabalho também. Ele é como se fosse, tem vários fóruns, né? Lembra do antigo Orkut? É algo parecido assim. Tem vários fóruns que você se une a esses fóruns, compartilha informação, cria posts e tal. Só que da maneira como tem fóruns sobre tecnologia, tem fóruns sobre pornografia, tem adolescentes ali que entram nesse espaço. Inclusive, e a plataforma, assim, ela tem um cuidado, não tem, na verdade, nenhum tipo de cuidado com menores nesse espaço. E eu sei disso por ser um usuário e ver crianças lá dentro, mas também um funcionário, eu tenho conversado com 2 funcionários lá dentro da plataforma aqui no Brasil, eles me confirmaram algumas suspeitas que eu tinha de falta de controle e moderação nesse espaço. Então, o Reddit pode ser uma fonte de informação legal, eu diria para mais de 15, 16 anos de idade, mas para menores que isso, ela pode ser potencialmente danosa. Inclusive, tem dentro do Reddit, para quem conhece o Reddit aí, depois você procura, tem uma comunidade do Family Link, depois você procura lá, comunidade do Family Link, que é só crianças compartilhando entre elas, você imagina, só crianças compartilhando entre elas técnicas para você burlar a supervisão parental, tá? Então, isso é um pouco do Reddit para vocês entenderem.
Terceiro ícone ali, a carinha amarela com tracinho na boca ali, é o emoji. Não sei se esse é menos famoso. O emoji, com CH, é um aplicativo de inteligência artificial, onde você cria o seu amigo de inteligência artificial e ele pode ter qualquer tipo de personalidade que você escolher. Ele é conhecido, o emoji, como a IA sem filtros, tá? Basicamente é isso. O emoji é conhecido como a IA sem filtros, porque e aí tem, se você procurar conteúdos na internet, você vai ver, eu já testei o emoji, você pode criar qualquer tipo de personalidade dentro do emoji, e isso vai de acordo com o interesse ali da criança, mas obviamente, né, o algoritmo que está por trás ali quer que essa personalidade ganhe o afeto dessa criança e desse adolescente. Eles entram ali por curiosidade, para ter um amigo de IA e tal. Só que o algoritmo que está por trás ali quer ganhar a confiança dessa adolescente, porque quanto mais confiança e conseguir ali trocar informações com essa criança, mais tempo ela vai passar na plataforma e pode até se tornar um assinante premium ali da plataforma também. Então o emoji ele é conhecido como o, a, o amigo de IA sem filtros, e se você baixar você vai entender o porquê. Porque tem vários tipos de personalidade lá dentro, inclusive algumas muito maléficas e esse tipo de coisa. Eles acabam entrando por muita curiosidade no emoji, eles podem compartilhar essas personalidades que eles criam. Então você pode entrar lá, criar um amigo de IA e compartilhar isso com seus amigos. Então pode ser algo na mente deles divertido, ó, tô compartilhando uma personalidade. Só que, como é uma IA sem filtros, e a gente já viu outros casos aí onde a IA ela acaba alucinando, dando instruções que não deveria dar para criança, a gente vê o potencial de dano que isso pode causar, tá? É um outro aplicativo que eu acho que a gente pode ficar de olho. E continuando na linha de inteligência artificial, a gente sabe, né, que inclusive uma das argumentações da The Economist lá atrás é sobre por que eles são contra o banimento geral, né, de menores de 16 anos na idade para entrar em rede social, que eles acreditam que quando os governos dando esse tipo de banimento, na argumentação deles, tá, gente? É como se fosse o governo reconhecendo que não tem mais recursos para, na verdade, educar essas crianças e regulamentar esse setor. Então é melhor banir de qualquer maneira, e aí eles colocam essa questão no final do artigo. Então, se com a rede social, que já está há quase 20 anos aqui no mercado, os governos estão, né, com essa dificuldade, imagino o que vai acontecer agora com a IA, né, que é muito mais difícil você ser regulamentado, e aí a preocupação que eles deixam é essa, né, como que vai ser? Se a gente já não consegue resolver essa questão da rede social, como que vai ser com a inteligência artificial, que é muito mais maleável do que as redes sociais? E entrando já no último assunto nosso aqui, sobre inteligência artificial, saiu esse relatório. Ele tem a continuação aqui em 2025, que eu não mudei ali, mas que existe sim uma preocupação por parte dos adolescentes e conseguir reconhecer é, conteúdos autênticos nas redes sociais. Então, não sei se vocês acompanharam o último lançamento da IA chamado Kling 3.0. Você vai ver um vídeo que é criado pelo Kling 3.0, assim, ele já está muito, muito real, assim, nos níveis que o 3.0 agora, que é a versão mais recente, mas ele está num nível muito grande de realidade, muito assustador, e isso tem se refletido na dificuldade desse pré-adolescente de ver a realidade, de conseguir perceber se aquilo é real ou não. Isso obviamente traz confusão, e aí fica o questionamento: como que a gente consegue levar isso para dentro de sala de aula, né? Com quais tipos de debate a gente consegue levar para a sala de aula, sabendo que a percepção dele sobre a realidade está sendo, sim, danificada por conta da inteligência artificial. Um último assunto que eu queria discutir com vocês, né, pegando só o gancho ali do emoji, por que a gente acha por que o emoji está se tornando mais famoso no Brasil? Porque a gente tem uma geração mais solitária, eles são curiosos com tecnologia, querem explorar esse tipo de artefato ali. E eu diria que o emoji, esse aqui é um estudo, tá, que eu já mostrei algumas vezes para vocês, mas ele demonstra qual que é o percentual de pré-adolescentes, ali de 8 a 11 anos de idade, crianças pré-adolescentes, que está mais acostumados a encontrar amigos online do que presencialmente. Então, é natural e esperado que essas ferramentas de IA, especialmente que se passam como amigos, ganhem notoriedade nesse público.
Talvez você ainda não tenha ouvido falar do emoji, talvez você não tenha ouvido falar do próximo que eu vou mostrar para vocês aqui, mas é provável que nos próximos meses, nos próximos anos, você possa ouvir falar mais sobre isso. Especialmente o emoji, porque eles conseguem compartilhar as personalidades que eles criaram com os seus amigos. Então, eles têm esse incentivo de criar algo, entre aspas, legal e compartilhar isso com os outros amigos também, tá? Então, inclusive, lá dentro do emoji tem crianças criando, por exemplo, a inteligência artificial que imita diretor de escola, que imita professor, que imita amigos, compartilhando isso nos grupos de WhatsApp. Talvez isso ainda não tenha chegado, você nem tenha ouvido falar sobre isso, mas é algo que nos próximos meses você pode se deparar com um caso desse tipo, tá? Alguém que criou uma inteligência artificial para se parecer com uma direção, com a coordenação, com um amigo da escola e está compartilhando isso em grupos de WhatsApp, tá bom? Algo que vocês podem se deparar nos próximos meses. Um outro exemplo, né? Eu falei só do emoji, e é o último exemplo que eu vou deixar para vocês aqui, é o Polybuzz. O Polybuzz é o emoji, só que a gente brinca que ele é o emoji só que com esteroides, porque ele é mais voltado, aqui nessa imagem não aparece para vocês, só que ele é mais voltado para o cunho mais sexual. Então, lá é muito mais fácil você criar personagens que são masculinos, são dominantes, gostam de torturar, esse tipo de coisa. O Polybuzz é especificamente para esse tipo de coisa, tá? Eu vou em breve, quem é nosso parceiro aí vai falar sobre o Polybuzz, o emoji durante esse ano. Eu vou fazer materiais específicos para a gente discutir isso também, tá? Eu não vou entrar em todos os detalhes aqui, mas a gente vai, nos próximos encontros e nos próximos materiais que eu vou enviar para vocês, a gente vai falar especificamente do emoji e do Polybuzz para vocês entenderem o que está acontecendo, como educadores também, tá? Eu prometi para vocês que eu ia deixar, né, o link aqui do nosso glossário. Eu já vou deixar com vocês também e vou começar a responder algumas questões. Se vocês tiverem alguma questão, gente, pode deixar aqui no chat que eu vou dando uma olhada. Para quem não conhece, eu tenho um projeto também dentro do Guardião Digital, né, que chama Família Guardiã. A gente faz encontros, tem pílulas que a gente mostra para os pais. Inclusive, eu gostaria de mostrar para vocês aqui, né, eu estou falando tanto do Medout, mas quem for ter contato agora com a nossa comunidade, eu gostaria de mostrar para vocês. Lá na nossa comunidade, quem já recebeu acesso ou está para receber acesso, vocês vão reparar, para quem ainda não tinha visto a comunidade, tá? Os pais vão ter acesso esse ano a essa comunidade aqui. Já estava começando a enviar os convites, né, no projeto Guardião Digital para as escolas. Tá dividido em 4 etapas aqui, tá? O tempo de tela, o que eles estão assistindo, o que eles estão jogando, as pílulas que as escolas já estão recebendo já estão aqui. Tem os minicursos, provavelmente você já ouviu falar em algum desse minicurso aqui, a gente vai explorar isso ao longo do ano, junto com as famílias também, sobre rede social, sobre pornografia, videogame, Roblox. Roblox a gente vai ter um webinar semana que vem, mas o que eu queria mostrar especificamente para vocês, aqui embaixo também, ó, tem análise de aplicativos, tá? Então, o Cello que eu mostrei para vocês, ele já está aqui, tá? Então, para os orientadores educacionais que vão começar a receber acesso, se vocês quiserem conhecer o Cello, vocês podem entrar aqui, já tem a análise completa deles aqui para educadores. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que na comunidade, aqui na aba, tem análise de jogos para família. Vocês entrando aqui, tem os jogos, não só os jogos assim potencialmente danosos, tá? Que a gente deixa para as famílias aqui, mas também tem boas indicações. Então tem, por exemplo, o Mario Kart, tem o percentual aqui de aprovação dos pais, tem a análise completa dele também. Tem vários bons exemplos aqui, mas, por exemplo, eu falei para vocês de um jogo para vocês se manterem de olho, que é o Mobile Legends, né? Que eu falei para vocês que tem uma história lá de compartilhamento de pornografia e tal. Vocês podem ver que ele já está com uma aprovação baixa aqui. Tem um mapa de risco para os pais aqui. Tem a avaliação detalhada também, tem os pontos positivos, negativos. E quando eu já fiz conteúdo sobre isso, já aparece aqui, tá? Então, no caso aqui do Mobile Legends,
já tem avisando que tem venda de pornografia. Os pais e as famílias vão poder deixar aqui o depoimento deles também, tá? Se você votar lá, os pais eles podem buscar boas indicações. Por exemplo, eu quero um jogo que tenha um valor educativo, tenha boas mensagens, seja fácil de jogar, estimula a criatividade, para essa faixa etária do meu filho, que seja disponível para videogame, celular, tablet, computador, tá tudo aqui acessível tanto para as famílias lá que são parceiras nossas do projeto, como também para os orientadores educacionais, tá bom? Vou liberar para vocês aqui o link. Então, para quem quer ter acesso ao glossário, eu vou deixar o link para vocês aqui também, tá? E vou começar a responder as perguntas de vocês. Fernando, Oi, Lu. esse acesso ao glossário, ele dá acesso à comunidade também ou não? Não, a gente vai fazer lá para as escolas parceiras, a gente vai enviar diretamente para o e-mail dos pais. Eu já estou com a lista, o Lucas já me passou a lista, e a gente vai Tá. enviar diretamente para eles. Só que aí no comunicado, a gente vai falar as duas coisas, a gente vai falar tanto da pílula do glossário, como o acesso, entendeu? Ah, tá. Entendeu? Porque o do Family que você libera, porque tem o Family, né? O Isso. aplicativo para as famílias. Esse Uhum. já foi liberado, né? Isso vai junto agora, para as famílias do sétimo ano, vai agora no início de março. Tá bom, Vai beleza. para todo mundo, Sétimo tá e bom? sexto, né? Isso, sétimo e Tá bom, sexto. tá Que agora eu jóia. tô com a listagem atualizada de vocês, sexta Ah, e tá. sétimo, aí eu consigo mandar para todo mundo, Tá tá? bom, tá jóia. Obrigada. Pessoal, aqui, a Lu mesmo estava perguntando sobre a ação do WhatsApp, qual é a ação do WhatsApp que você comentou. Eu acho que ficou claro, né? Eu só estava explicando, né, Lu, sobre que agora em março a gente vai ter uma atualização do WhatsApp, está prevista, né, a partir do momento que o ECA digital começar a funcionar no Brasil, que será possível os pais linkarem o seu WhatsApp com o WhatsApp dos seus filhos. O que não está claro ainda para a gente, o que não foi anunciado? Quais serão exatamente os recursos parentais que eles disponibilizarão para os pais, tá? Isso não está claro ainda. A gente sabe que vai haver essa possibilidade de linkar uma coisa com a outra, mas se vai ser possível o pai ler mensagens, se vai ser possível ele controlar quem ele adiciona ou não no WhatsApp, isso ainda não está claro para a gente, tá? A gente sabe que eles estão trabalhando nessa atualização e a gente espera nas próximas semanas ter novidades, mas assim que sair a gente vai informar vocês também, tá bom? Fernando, só para te informar, o pessoal do São José está aqui, as duas coordenadoras da educação infantil e dos anos iniciais, e o pessoal de Goiânia também, tá? O William Bacana. é de Goiânia, tá? Bacana, gente. Sejam bem-vindos aí também, tá? O pessoal do São José, eu acho que eu já conheço, pelo menos eu vi a Patrícia aqui, eu acho que eu já conheci ela. A Patrícia dos anos iniciais. Ah, a Caína está aqui também, ó. Caína que dos anos finais, minha parceira aqui de anos finais. Bacana, Caim. A Paty está aqui. Meu microfone Acho que a estava Ju está aí fechado, também, né? desculpa. Eu conheço o Fernando, ele já esteve aqui conversando com os nossos meninos de uma forma pontual, mas como a gente vê, sempre esse assunto ele passa por modificações, porque as propostas de plataforma de jogo, de rede social e os perigos, eles vão aparecendo muito rápido. Então, se o Fernando vier aqui de novo, tem muito assunto novo para falar com os meninos também. O que eu costumo falar, assim, não é porque ele está aqui, mas eu falo muito, né, assim, que o Fernando é muito estudioso nessa área, né, então ele nos traz essas atualizações do que acontece que a gente não consegue acompanhar, né, nem como mãe e nem como coordenadora mesmo, né, então o bom de tudo, né, que eu estou colocando aqui para o pessoal de Goiânia, tudo que você oferece nessa parceria nossa, eu nem sei se eu coloquei tudo, eu vou até ler aqui, mas eu acho que o interessante é isso, né, Fernando? Você está sempre nos atualizando. Eu acho que esse momento nosso aqui é muito importante, muito, muito importante para a gente, né? Assim, para a gente realmente ir. Tirei um print aqui de algumas coisas para mandar para os orientadores, porque tem coisas que eles vão escutar os alunos falar, e eu acho que é importante a gente
tentar estar atualizado, né? E hoje, inclusive, eu fiz uma reunião com os pais, eu falei para eles seguirem você lá no Instagram. Obrigado. Eles lá pelo Instagram dá para ver também, né, as atualizações. Até você colocou essa semana ou a semana passada a questão de um desafio, né, que uma criança morreu de 12 anos com um desafio. Então, achei muito interessante aquilo, até comentei com os pais para eles poderem te seguir. Enfim, eu super te indico seu trabalho aí. E aí, só para parar de falar aqui, ô Fernando, deixa eu só ver se eu anotei tudo aqui, só para o pessoal de Goiânia acompanhar. Você disponibiliza o material para as aulas, webinar, Sim. eu não lembro quantos. São 4 webinários que a gente faz ao longo do ano, tá? O primeiro já vai ser em março. Tá. 2 workshops que são os encontros pessoais com as famílias por ano. Pílulas mensais, o acesso à comunidade, você vai colocar aí, o acesso à comunidade e o aplicativo de parentalidade, né? É assim mesmo que fala? Isso aí. O número de oficinas, ele varia de acordo com cada escola, né? Do interesse da escola e tal. Mas, de maneira geral, gente, só para vocês entenderem, tá? Para quem não conhece o projeto, é isso que a gente oferece para a parentalidade digital, tá? É especificamente para os pais. Então, a gente tem pílulas. Então, por exemplo, o glossário foi uma das pílulas que a gente deu para os pais. Foi a primeira que a gente deu do ano, correto? Então, o que é uma pílula? Geralmente é um pequeno vídeo que a gente deu para os pais com material complementar. A próxima agora já vai ser sobre um outro assunto que a gente vai para os pais. Então, ao longo do ano, a gente vai enviando essas pílulas para os pais, para as famílias também. Depois, a gente tem os webinários. Então, a gente tem 4 webinários ao longo do ano. O primeiro agora vai ser em março. Então, eu já falei para vocês, olha, o primeiro assunto que a gente vai falar vai ser sobre Roblox, que é o assunto do momento. Então, eu vou sentar com os pais durante 1h30 ao vivo, conversando com eles sobre como é importante, na verdade, se os filhos dele podem ou não jogar Roblox, o que funciona o Roblox, como controla o que os filhos fazem no Roblox, se faz sentido para o seu filho jogar ou não Roblox. Então, porque os pais não têm esse tipo de conhecimento e ninguém para conversar com eles sobre, primeiro, o que é o Roblox, antes de falar os perigos do Roblox. Então, durante 1h30 eu vou conversar com os pais ali sobre isso. Então, tem sobre o meu primeiro celular, que a gente prepara as famílias para entregar o primeiro celular, quais tipos de estratégia eles podem utilizar, sobre exposição online. São vários temas são dores maiores que esses pais têm ao longo do ano, e a gente fala especificamente com um linguajar para eles entenderem aqui como que funciona. Depois a gente tem as oficinas, aí as oficinas são presenciais, né? Então, depende também da escola. Tem escolas que tem uma oficina, tem escolas que tem 2, 3, depende do interesse da escola, a estratégia que ela está utilizando aqui. Mas a ideia aqui, para vocês entenderem, na verdade, isso aqui é um grande funil, né? Então, as pílulas a gente atinge todos os pais ao longo do ano, são mais de 15 pílulas que a gente vê para as escolas. Depois, os webinários, os pais que têm uma dor maior, aí eles participam, né, se inscrevem ativamente durante esses 4 webinários com dores diferentes. Eu tenho medo sobre como meu filho se expõe online, então a gente conversa ao vivo com esse pai sobre isso. Eu tenho medo se meu filho pode jogar ou não Roblox, então a gente conversa com ele sobre vício em videogame, enfim, são várias dores que a gente vai tratando com os pais ali ao longo do ano. E o último é a oficina que a gente coloca a mão na massa, esse pai já é presencial, então a gente coloca eles ali para estudar um tema específico que a gente faz com eles, tá? Eu vou mostrar já que E aí tem a parte isso aqui é a parte dos pais, né? Então tem tudo isso que eu mencionei para vocês, e tem o acesso ao Família Guardiã, que é aquela plataforma que eu mencionei para vocês, com análise de jogos, o que eles podem ter acesso, todas as pílulas estão lá também. Eu vou mostrar para vocês, só para vocês entenderem, como que o projeto se dá com os alunos, tá? Que é o último vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui. Esse aqui é o projeto acontecendo em uma das nossas escolas parceiras em BH, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Com os alunos. Oi. Alguém me chamou? Eu tinha só uma dúvida. Em relação a esses projetos, a gente não faz parte do Guardião Digital ainda, né? Todas essas propostas são para as escolas que têm o contrato com o Guardião Digital, certo? Exatamente. Então, não teria possibilidade de fazer esses projetos isoladamente ou uma parte deles? Não. Só são projetos para todas as escolas parceiras, tá, Alexandre? Algumas escolas, tá, Alexandre, começam com um projeto piloto, então eles querem começar só no 6º ano, tem essa possibilidade também, tá bom?
mas aí teria que fazer toda a proposta para aquela série ou aquelas turmas, né? Sim, sim. Aí, tem maneiras de começar o projeto, mas depois, assim, a gente pode conversar especificamente sobre a realidade de vocês, para vocês entenderem como que pode ser o primeiro passo, entendeu? Gente, se tiver, eu acho que está sem som, mas... Vocês me avisam se está sem som ou não. Está com som, né? Esse aqui é o projeto acontecendo já com os alunos dentro de sala de aula, tá? Ele abrange tanto os pais como os alunos também. Na internet, né? Celular, computador. E se elas não souberem usar bem essa tecnologia, pode ser perigoso. Coisas que a gente faz, a gente acha que não vai acontecer, mas só que, tipo assim, a gente não sabe do futuro, o que vai acontecer no futuro, né? Eles estão bem animados, adoram o projeto. Quando é dia de fazer intervenção, eles já ficam animados, já se preparam para este momento. Mesmo sendo divertido, as cartas, elas ajudam a gente a gerenciar nossas atividades online. Aprende de forma lúdica o que pode ser perigoso no futuro. A gente aprender a usar a internet de uma forma segura e inteligente, porque a internet está aqui para ajudar a gente, porque hoje em dia a gente precisa muito da internet. Mas a internet pode ter muitos perigos, pode colocar nossa segurança em risco, pode ter muitas coisas ruins e a gente tem que aprender a lidar com elas. Não acreditar em pessoas que você conhece online, proteger sua conta de usuário, não colocar no seu nível nome verdadeiro, vai levar pra vida isso daí.